dia a todos os irmãos. Foi, acho que uma vitória hoje estarmos aqui, depois da maratona de ontem, né? Mas graças a Deus, a festa espiritual que tivemos ontem foi maravilhosa. Tenho a certeza de que os dias se complementam uns com os outros quando nós estamos na casa de Deus. E para nós é um prazer estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, inclusive mais um pouquinho dos que já estiveram aqui pela manhã, para juntos estudarem a lição das 40 madrugadas aí. Vocês que nos assistem através da internet, sejam bem-vindos também. Espero que Deus alcance o seu coração aí onde você está e que a mensagem seja de fortificação para a sua vida espiritual. Queridos, nós temos algumas questões que eu tenho meditado bastante sobre qual é a posição do cristão nos tempos de hoje. Nós temos, muitas vezes, discutido assuntos e temas, não só doutrinários, mas questões relacionadas a denominações religiosas. Essas questões trazem, muitas vezes, tristeza, não só no nosso coração, mas no coração dos nossos irmãos e amigos também de outras denominações. E eu acho interessante que Paulo, ele tinha essa preocupação também, sobre essas questões. Paulo escreve a carta de Corinto, realmente num momento de que a igreja existia, dentro da igreja, uma confusão tremenda sobre questões doutrinárias e religiosas espirituais, vamos dizer assim. Paulo, interessante, né, que nós temos duas cartas escritas na palavra de Deus aos Coríntios, mas existe um conhecimento de que Paulo escreveu 5 cartas à igreja de Corinto. Só dessas 5, 2 foram trazidas para nós, porque era o suficiente para que nós pudéssemos nos posicionar diante de Cristo. E uma delas, na primeira carta aos Coríntios, Paulo faz uma saudação que eu acho de grande importância. Assim como os discípulos foram convidados por Jesus a segui-lo, foram encontrados em meio aos seus trabalhos, outros em outras situações de vida e inesperadamente tiveram um encontro com Cristo, assim também Paulo, ele se coloca nessa mesma condição de estar na presença de Deus, ser evidenciado com Cristo. E Paulo trabalha muito bem as questões de diferenças sobre doutrinas e religiões. E eu gostaria de explanar um pouquinho sobre isso no capítulo 3, que nós vamos estudar daqui a pouco, mas eu queria fazer uma introdução para vocês terem uma noção qual é a ideia de Paulo dentro do capítulo 1. Se nós pegarmos o capítulo 1 do 1 Coríntios e formos até o capítulo 3, nós vamos ter uma explanação da preocupação de Paulo sobre as questões e evidências do povo relacionadas ao que eles pensavam espiritualmente e religiosamente. Nós temos aqui, no capítulo 1, verso 1, Paulo dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sosthenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Paulo já se coloca numa posição imediatamente de que ele recebeu um chamado de Deus. Esse chamado tinha o objetivo, ser apóstolo de Jesus Cristo. E tinha um propósito, escrever aos que são santificados em Cristo Jesus. Quem era santificados em Cristo Jesus? Aqueles que são chamados para ser santos. E onde que eles estavam? Paulo trabalha aqui. Paulo trabalha assim que eles estavam com todos e em todo lugar onde se invoca o quê? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta ao Coríntio, ela não está simplesmente endereçada somente ao povo de Coríntio, mas a todos os povos, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Esses são chamados de santos, separados. Paulo identifica não só o povo de Corinto, mas como todo o povo onde receberam a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da redenção, a mensagem da salvação através da morte da cruz, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa saudação é de exímia importância para a compreensão do livro todo de Corinto. Mas existiam algumas questões que trazia dano à igreja de Corinto. Vamos pensar numa igreja. Nós temos uma igreja hoje de quase 600 membros aqui em São Caetano, nossa igreja. A igreja de Corinto tinha um número aproximadamente 60, 70 membros. E dava trabalho para Paulo. Dava trabalho para Paulo. Né? E olha só uma questão aqui que eu queria levar a vocês. O verso 10 até o verso 13 do capítulo 1 ainda, como introdução da nossa mensagem. Ele dizia assim, ó, ele chamava, aqui está intitulado inclusive, a exortação à unidade. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Parece que Paulo está chamando as pessoas de tolas, e que correm umas para cada lado, seguindo a sua razão mental, individual, própria. Numa igreja de 60 membros, 70, uma população pequeníssima, e que causava tanta preocupação ao profeta, ao apóstolo aqui. Ele diz que ele queria que fossem unidos numa disposição mental idêntica. Qual é essa disposição mental? Disposição mental do entendimento da palavra de Deus e da necessidade do conhecimento de Deus na sua vida individual, mas numa condição coletiva, onde nós estudamos a igreja e o Espírito Santo e a igreja na escola sabatina durante essa semana, né? E nós vimos ali a disposição do relator da lição em colocar na necessidade da unidade, da coletividade, mas o Espírito Santo age em cada um individualmente. Por isso que Paulo também trabalha aqui. Cada um tem a mesma disposição mental. É indicado a cada pessoa, a cada indivíduo, numa coletividade mental. De raciocínio, de pensamento, de fé, de propósito, de ação. Sabe, é incrível nós vermos quando nós tomamos uma ideia macro do mundo, de 7 bilhões e meio de habitantes aí, e 1/3 são denominações cristãs, propriamente assim, citadas à luz de Cristo, que seguem Cristo, seguidores de Cristo. 2 bilhões e meio de pessoas. E tantos pensamentos, tantas variações, tantas confusões mentais, tantas indisposições que se encontram no meio. E muitas vezes nós também, aqui mesmo dentro da nossa igreja, não digo na igreja de São Caetano exatamente, mas dentro da nossa instituição, existem tantos pensamentos derivados aí, variantes, que causam dano na obra de Cristo, na preocupação da obra e do avanço da pregação do Evangelho. Temos alguns dissidentes, perfeccionistas, outros falando disso, daquilo, sabe por quê? Porque o mundo está tão necessitado de encontrar uma paz, que ficam criando propósito dentro da palavra de Deus, em torno de profecias, de sinais proféticos, de tempo do fim, de isso e aquilo. Eu tenho conversado com pessoas de variáveis denominações. Variáveis denominações. E a gente vê a necessidade, a preocupação dos sinais dos tempos, o fim do mundo, como Jesus vai vir, como não vai ser, como que vai ser. É uma preocupação que nós não devemos deixar de lado. Mas não é isso que deve imperar o nosso pensamento. Olha só a necessidade que Paulo continua aqui dizendo, no capítulo 1 ainda. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, ele ficou sabendo, pelos da casa de Cléo, de que há contenda entre vós. E o verso 12 diz assim:
refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Era uma confusão de quem era de quem era melhor que quem, para uma disputa talvez de hierarquia dentro da igreja, uma disputa de conhecimento, de sabedoria, de quem está mais próximo de Deus ou não. Nós vemos isso nos discípulos de Cristo, quando a mãe de João chega para Cristo e fala, Senhor, quando você instituir seu reino, por favor que o Senhor coloque um filho à sua direita e outro à sua esquerda. Interessante, né, abrindo um parênteses aqui, que quando nós lemos Apocalipse, nós só vemos o trono de Deus e depois está relatado pessoas à sua direita. À sua esquerda não existe. João não cita, pelo menos. Ele fala, à sua direita estava o Cordeiro. Ele viu o trono de Deus, ele viu o Cordeiro à direita. Depois vê os anciões, depois vê tal. Né? Interessante, né? À esquerda não existe nada. Por quê? Talvez seja porque Jesus diz que ele vai recolher os da direita. Os da esquerda vão ser deixados, né? Então os da esquerda não tem muita necessidade de citar. Apesar que João também vê uma grande multidão à sua frente. Mas essa questão de posição, essa condição de hierarquia, onde estamos situados ou posicionados na nossa condição religiosa, né? Nós temos falado muito, temos ouvido muito aqui desse púlpito, falado sobre religião e religiosidade, graça, salvação, né? Mas qual a nossa posição diante dessas questões? Como é que nós temos trabalhado a nossa vida diante de Cristo? Ontem, depois que nós saímos daqui, nós estávamos almoçando e eu estava com um irmão presbiteriano que esteve aqui para prestigiar o batismo dos seus amigos. E eu comentei com ele que quando eu vou iniciar no estudo bíblico, eu logo pergunto para a pessoa, você quer conhecer a igreja adventista ou você quer conhecer a Cristo? A pessoa fala assim, quer conhecer a igreja adventista. Ótimo, faço explanação da estrutura da igreja, da instituição, em meia hora, 40 minutos, está aí, faz o que você tem que às vezes eu sou meio grosso, sabe? Está aí, a igreja adventista é isso, tá? Então, acabou, é isso que você queria saber? Agora, se você quiser saber de Cristo, eu vou te dar a palavra de Deus. Aí nós pegamos, tá? Vamos passar. Temos alguns irmãos aqui que já tiveram o prazer de compartilhar a palavra de Deus conosco nos estudos. Então, Paulo aqui fica questionando, e eu fico me perguntando no tempo de hoje também, por que essa questão, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo? Aí ele continua aqui, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Será que vocês foram batizados em nome de Apolo, de Cefas? Quem é? Em nome de quem que vocês foram batizados? João Batista? Essas questões, elas têm rodeado nossa comunidade evangélica, cristã, já há muitos anos, muitos tempos. Sabe por quê? Porque os propósitos são individuais. Eu não estou pregando comunismo aqui, irmãos. Eu estou pregando sim Cristo. A visão de Paulo, naquela época, nos anos 60, da nossa era. Interessante que isso foi falado antes dos evangelhos serem escritos. Ele fala ainda no verso 14 ali. Olha só que interessante, parece que Paulo teve um lapso de memória, mas a necessidade dele, a preocupação dele, causou essa escritura aqui no verso 14, 15 e 16. Parece que Paulo teve um lapso de memória, porque ele fala assim, ó, vamos reler o verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E o verso 14 diz assim, ó, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Olha só, ele fala, dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês. Parece que tem um lapso de memória, porque daí logo em seguida ele fala assim, exceto Crispo e Gaio. Ué, ele falou que não batizou ninguém, mas exceto Crispo e Gaio. Aí ele fala também, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Então ele fala que ele batizou, que ele não se lembra de ter batizado alguém, mas daí ele fala, não, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém fique falando, eu fui batizado por Paulo, Paulo que me batizou, foi o Pulhão que me batizou, foi no Billy Graham que me batizou. Não é a pessoa que executa, mas sim o fato.
que acontece. Paulo está dizendo isso. E ele diz ali no verso 15, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Aí ele lembra também, batizei também os da casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei mais algum. Sabe por quê? Paulo não dá importância nenhuma na pessoa dele praticando o batismo. Olha o que ele fala aqui, verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Olha só que interessante. Então não é a pessoa importante a que está dentro do tanque batizando o membro, mas sim o ato em si. E Paulo fala isso. E isso deve ser estendido às comunidades que pregam Cristo, para que nós nos vejamos na necessidade de se aproximar da verdade da palavra de Deus, uníssonos numa questão de disposição mental igual e no mesmo parecer de procedimento. Chamados a servir somos todos. Esse é o intitulado aqui da mensagem de hoje. Mas algumas coisas, às vezes, não fogem ao nosso controle. E nós precisamos ser cuidadosos e cautelosos no falar, principalmente quando nós falamos de público. Quando nós estamos em particular, talvez a gente pode até falar alguma coisa a mais, mas de público a gente tem que se preservar. Pode ser mal interpretado. Ou talvez ter mesmo essas ideias dissimuladas ou ideias desvariadas. E as pessoas interpretarem de uma forma incorreta. Eu sou uma pessoa muito cauteloso nos meus verbetes e vocabulários, porque eu sei que pode causar um dano expressivo de expressão. Então eu tenho muita cautela quando eu uso um verbete, um vocábulo, para que não haja complicação de interpretação. E muitas vezes sou mal interpretado, né? Mas eu sou muito sistemático nisso. E eu acho que essa proximidade de visão de Paulo, eu admiro Paulo por causa dessa forma escriturística dele, que me atrai bastante na condição de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós estamos com um bom tempo, graças a Deus, e eu queria entrar então agora no tema exatamente do nosso texto. No capítulo 3, Paulo repete quase as mesmas coisas. Ele fala assim: eu, porém, irmãos, verso 1, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, pois sois ainda carnais. Depois de tanta discussão e diálogo espiritual, confusão e complicação dentro da igreja, sobre questões de quem batizou, quem era melhor, quem não era melhor, quem era isso, quem era aquilo, quem tinha poder, quem não tinha poder. Você sabe muito bem que Paulo foi exaltado como Deus na Ásia, né? Eles queriam adorar a Paulo como Deus. E essa questão mística era muito grande e intensa na vida dele. Então eles tinham esses problemas. E nós trazemos uma raiz mística ainda, da Idade Média, principalmente, sobre questões que veio do paganismo para dentro da igreja. E nós trazemos isso dentro do nosso conceito cristão. Nosso conceito cristão é nosso conceito adventista, inclusive. Nós pensamos que as obras, que as coisas corretas, a nossa doutrina, ela é perfeita e excelente em tudo. E nós esquecemos muitas vezes que a revelação, ela se completa a cada dia. E nosso conhecimento se perde então. Nós devemos renovar o nosso conhecimento, o nosso entendimento com relação ao estudo da palavra de Deus. Às vezes nós recebemos só leitinho, porque nós não estamos preparados a receber um alimento sólido mais forte. Porque talvez pessoas se perderiam. Então nós trabalhamos do púlpito muitas vezes com leitinho, com palavras agradáveis, doces à boca e aos olhos e ao sentimento, por causa do sentimento das pessoas, melindroso muitas vezes. A palavra de Deus, ela deve ser falada, aplicada a todos os povos, a todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que não tenho dolo quando falo fora.
Uma vez caminhando, eu fazia caminhada próximo de casa, e tinha uma vizinha que a gente se encontrava às vezes no meio do caminho. Eu fazia lá minhas 5 voltas lá, meus 8 quilômetros de caminhada, enquanto ela fazia as suas 3, e nós conversávamos um pouco. E uma vez ela me perguntou sobre várias questões, ela é católica, professante, tudo, me perguntou por várias questões sobre a Páscoa, sobre o Natal, sobre o sábado e tudo mais. E sempre que eu dava uma explanação para ela, ela falava assim: o que eu faço agora? Eu falei: não sei, o problema é seu. Não é meu mais. Mas que agora o que eu faço? Eu não sei, o problema é seu. Você perguntou, eu te expliquei. Agora, daqui para frente, você segue o que você quer. Sou eu que vou te obrigar. Não é verdade? As pessoas têm liberdade de direito, de ação, de escolha. Sabe, o sentimentalismo, muitas vezes religioso, é o suficiente. Mas nós sabemos que não é só isso. As razões bíblicas, elas estão aqui para nos dar suporte, apoio para a nossa vida, neste mundo ainda, mas com esperança e expectativa de uma vida futura. Né? E Paulo fala aqui que ele não podia falar muitas coisas ainda, porque as pessoas são carnais. Ainda tem essa raizinha apegada ao mundo, esse desejo de conquistas mundanas, não mundanas, mas conquistas no mundo, para a sua sobrevivência. E não está errado isso, nós vivemos aqui, devemos viver para sobrevivermos aqui. E termos nossas conquistas, nosso conforto e tudo mais. Isso é razoável. Mas a nossa mente, né, a nossa disposição mental, uníssona, é com vistas ao futuro da volta de Cristo, e depois uma vida plena de glorificação no céu e numa terra refeita. Eu tenho pregado isso para as pessoas que têm estudado a Bíblia comigo. As questões doutrinárias, elas são embutidas no decorrer da vida do cristão. A pessoa sente a necessidade de trabalhar a sua vida com Cristo e abandonar algumas coisas, começar a se direcionar. A menina ontem que se batizou na Paula, ela recebeu a mensagem do sábado através da Silvana. Ela nem conhecia a igreja adventista, porque a Silvana pregou para ela sem apresentar a igreja adventista. Sabe o que ela fez? Ela tem uma clínica aqui na Oswaldo Cruz. Essa clínica dela acho que tem mais de 15 consultórios. De podologia, fisioterapia, entre outras coisas. Ela decidiu imediatamente fechar aos sábados. Imediatamente fechar aos sábados. Depois disso, ela procurou no site, conheceu nossa igreja, veio aqui, nos visitou, eu conheci. Nós tiramos um sábado pela manhã para conversarmos a respeito de Deus, da palavra de Deus, e também sobre a igreja adventista. E a pergunta dela, depois da nossa conversa lá no sábado, naquele sábado, inclusive, e nós nem assistimos o culto aqui, foi a seguinte: eu quero me batizar. Como que eu faço? Interessante, né? Então as pessoas têm as suas atitudes, seus propósitos. O Espírito Santo trabalha com todos, em todos os momentos e questões da sua vida. Muitos decidem imediatamente, outros demoram alguns anos, um período mais de tempo. Mas porque ainda existe algumas coisas que Paulo trata como carnais. Vamos dar um pulinho aqui. Verso 4 diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A base, a estrutura, ela está fundamentada onde nós vimos a pedra angular, não é? A base, a estrutura está fundamentada em Cristo. A nossa base, a nossa estrutura. Interessante, né? Nós dizermos que a igreja de Cristo, a honra e glória dele, é uma igreja invisível. Ela não é nominativa.
A igreja de Deus na terra é uma igreja invisível e não nominativa. E pregação do evangelho, cabe a nós sermos testemunhas, representantes, simplesmente. Mas quem tem o trabalho de trazer a seu aprisco a sua igreja é o próprio Cristo. Ele falou, cabe a mim mesmo, Cristo disse, cabe a mim mesmo reuni-las, essas ovelhas que estão fora do meu aprisco. Não é obra nossa. É muita ousadia da nossa parte dizermos que nós fazemos a obra de Cristo. E nós abreviamos a obra de Cristo. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque Deus, verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos edifícios de Deus, nós fazemos parte do corpo da igreja. E agora, Paulo trata das responsabilidades. Olha só que interessante. Ele diz assim no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um se veja como está sendo edificado. Cada um se veja onde está sendo posicionado. Cada um tem a sua função distinta dentro de uma construção, uma edificação. Os alicerces, a estrutura, o fechamento, a alvenaria, a iluminação, cada um tem seu propósito dentro de uma estrutura, de uma construção. E a construção dentro de uma base de Cristo, de um segmento religioso, de uma vida em Cristo, ela é nos colocada onde nós nos vemos dentro dessa construção. Onde nós estamos sendo estruturados dentro desse contexto, desse conceito. E essa era a dificuldade de Corinto entender essa situação, porque eles queriam ainda continuar mistificando aqueles que pregavam a palavra de Deus a eles. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Paulo trabalha esse texto do versículo 10, aqui com Isaías, queria compartilhar com vocês, Isaías 28, 16. Deixa eu consigo achar aqui. Olha só que o profeta Isaías já tinha falado a respeito da situação. Isaías 28, 16, assim. Portanto, assim diz o Senhor, eis que assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. Aquele que crê que essa pedra, ela é a principal, não tem como fugir, não tem como se alinhar. Aí nós passamos a nos alinhar. Mas as questões continuam ainda. Diz assim, manifesta-se, ao verso 12, contudo, se alguém edifica sobre um fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O próprio fogo revelará. Essa palavra provará é a revelação na pessoa, no caráter de Cristo. Se é ou se não é. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim definir. Sendo líder ou não da igreja. Pregador ou não. Nem Paulo fala. Ele fala que a própria palavra vai se manter. Mas ele diz também aqui, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Porque existe a purificação, porque a obra pessoal não vale nada. Mas a obra purificada com fogo de Cristo Jesus, do Espírito Santo,
essa sim é revelada. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, irmãos? Interessante que nós usamos esse contexto muitas vezes para dizer que nós devemos preservar o nosso corpo. E eu digo que nós devemos preservar o nosso corpo, para a honra e glória do nosso Deus. Mas não podemos fixarmos simplesmente no nosso conceito alimentar. Nós devemos ver aqui que o contexto está sobre a nossa condição de visão da pregação do Evangelho e nossa posição diante do fundamento que é Cristo. Porque se eu romper uma base de uma estrutura numa construção, a estrutura vem abaixo. E se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que preservar estável. Esse é o contexto. A estabilidade da igreja, eu fazendo parte do corpo de Cristo. É assim que eu sou o santuário de Deus. Eu me torno santuário, porque eu me torno parte do santuário. As questões alimentares, elas são também traduzidas nesse contexto aqui. Mas não podemos tomar só isso, como tenho que preservar meu corpo, tenho que fazer não sei o quê, tem os 8 alimentos, os 8 remédios de Deus. Isso é óbvio, não existe questão sobre isso. Não há necessidade de nós ficarmos discutindo sobre isso. Mas nós devemos ver dentro do contexto aqui que Paulo fala e aplica realmente sobre eu ser santuário de Deus a partir do momento que eu me alinhei com a pedra angular. Estou alinhado para a construção, edificação e estrutura da casa de Deus, do propósito de Deus para a salvação de outras pessoas. E ele continua ali então. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Paulo vai fundo. Paulo, eu vejo muitas vezes ele não sendo muito carinhoso com a igreja de Corinto, como eu estou sendo aqui delicado com os irmãos. Sabe, se nós fôssemos traduzir as palavras de Paulo na sua condição emocional ou espiritual, escrevendo para Corinto, talvez ele estaria gritando e falando com dureza e rigidez de palavra. Mas aqui está de uma forma, a Bíblia em si, ela é traduzida de uma forma romântica, para que nós possamos ter, dentro da nossa condição melindrosa, emocional, uma proximidade com Cristo, um Cristo santo, um Cristo que é amoroso, carinhoso, e Ele é. Mas muitas vezes as palavras elas são duras e pesadas. Se nós fôssemos traduzir realmente as palavras de Paulo à igreja de Corinto, ao povo que se denomina cristão, você também, meu irmão, que está nos assistindo aí, né, que se denomina cristão, veja bem, essas palavras não eram doces, elas tinham propósitos doces e amáveis, mas muitas vezes eram duras e precisas. Porque nós precisamos tomar atitude às vezes. E não só o pregador. Eu já falei muitas vezes, eu acho muito prático. Usar o púlpito é prático, é fácil. Pregar para cristãos é maravilhoso. Ainda mais de um púlpito desse. Né? Muito bom, muito fácil. Agora o difícil é nós estarmos lá, vivenciando uma sabedoria divina e não humana. Testemunhando uma sabedoria divina e não humana. Me achando melhor porque isso ou por causa daquilo. E eu não sou. Mas eu faço parte, porque ele diz aqui, ó, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Paulo, ele é realmente muito presente nas suas conversas com a igreja da Ásia, não só Corinto, como todas as outras. E nós devemos nos posicionar também, muitas vezes, nessas questões do que nós estamos fazendo.
Quem seguir? Quem ouvir? Qual é melhor? Onde permanecer? O que devo fazer? Porque isso ou aquilo? São perguntas que nós deveríamos fazermos, sabe onde? No reduto do nosso quarto, de portas fechadas, como Cristo nos ensinou. Ali no secreto, falarmos com Deus e vermos a vontade de Deus na nossa vida. Nós descobrirmos as verdades de Deus na nossa vida. E aí então nós termos a mente plena, pura, limpa, para podermos traduzirmos o que muitas vezes a palavra de Deus quer nos falar, quer nos trazer, quer nos dizer. As igrejas da Ásia eram melindrosas, muitas vezes, e Paulo tratava com melindre também. Tratava cada uma dentro da sua característica. Nós devemos ter uma proximidade das pessoas para nós podermos trabalharmos com as pessoas dentro das suas perspectivas, das suas personalidades, para podermos apresentar Cristo no seu formato original, no seu formato de pedra angular, fundamento, para que todos vejam que Cristo realmente é a base de todas as coisas. E aí as pessoas, quando elas se questionarem quando, onde, quem, porquê, não sei o que e tudo mais, não atribuir essas coisas a homens, mas atribuir sim a Cristo. Porque Paulo queria desqualificar ele, Apolo, Cefas, entre outros. Porque ele se apresentava como nada. Porque ele falou, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Esses homens que escreveram essas palavras, a palavra de Deus, eles estavam dispostos a entregar a vida à morte por Cristo. Hoje nós estamos dispostos a vir à igreja para que nós possamos ter uma semana de paz e próspera. E nós temos conhecimento que muitos irmãos e amigos também. Porque eu tenho que cumprir o meu papel cristão. Eu tenho que cumprir a minha meta religiosa. Eu tenho que cumprir um ritual, simplesmente, para que eu possa ser visto dentro de uma comunidade. Para que eu possa ser apresentado a outros que não creem que eu sou uma pessoa decente, uso paletó, vou na igreja, estou tudo bonitinho. Mas muitas vezes, eu não represento isso no meu lar. No meu trabalho. Na minha vida comum. Então, para que a gente tem que se exaltar, se colocar numa posição de melhor e não de igualdade? Outro dia eu estava pregando lá na firma do Marcelo, toda sexta-feira nós temos culto lá. E eu usei Isaías 55. Nós temos alguns haitianos lá na empresa, e pessoas do Nordeste, pessoas de São Paulo, e eu coloquei Isaías 55 como texto de meditação na sexta-feira. Eu apresentei que nós todos somos iguais. Nós todos fomos formados à imagem e semelhança de um só Deus. Nós todos vivemos numa condição no mundo idêntica, porque nós respiramos o mesmo ar sujo, poluído. Bebemos a mesma água impura, que se diz aí que é potável, mas é suja. A mesma condição que eu passo, outros que talvez possam ter uma condição social menor do que a minha, ou maior do que a minha, sofrem os mesmos danos da mesma luz solar, os mesmos danos que o mundo nos oferece hoje por causa do volume e da industrialização, da comercialização, da globalização, da informação. Problemas não só físicos, como mentais, sociais. Isaías 55 vem trazendo a graça, vem apresentando a graça de Deus para todas as pessoas como comuns e iguais a todos. E Paulo apresenta aqui para a igreja de Corinto, inclusive, essa mesma condição. Não é Paulo, não é Cefas, não
não é Apolo, é Cristo. É Ele que é o fundamento da nossa vida. Ele que é o propósito da nossa vida. As questões sobre qualificações e posições e hierarquias, isso não existe dentro do Evangelho. Porque esses homens que foram inspirados para traduzir para nós a vontade de Deus na nossa vida, e essas palavras se tornam reais e verdadeiras até hoje, depois de 2000 anos aproximadamente, ainda serve para a instrução e orientação da nossa vida hoje. E vai ainda perdurar até a volta de Jesus Cristo, amém? Portanto, queridos, muitas vezes nós devemos olhar para fora, além das paredes da igreja, para as pessoas abastadas ou menos abastadas, uma condição de igualdade. E de que ela também é pertencente, como Paulo diz, a Deus e a Cristo, porque Ele é o fundamento. Que nós, como igreja, agora, estou trazendo para dentro da nossa igreja, Igreja Adventista Sétimo Dia, membro denominacional, possamos aplicar a vida de Cristo em nossas vidas, traduzindo os nossos ideais. Não vou usar a palavra doutrina, é a minha condição de verbete. Não vou usar doutrina, mas trazendo os nossos ideais bíblicos, os propósitos bíblicos que nós seguimos e as orientações que nós temos, para ajudar outras pessoas a encontrar um caminho também de proximidade a Cristo. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas que nós devemos e temos uma responsabilidade maior, nós temos. Sabe por quê? Porque nós fomos instituídos na pedra angular. E é ela que nós professamos. Mesmo antes de nós passarmos pelas águas do batismo. A partir do momento que nós adentramos a porta dessa casa de oração, foi porque o Espírito Santo nos trouxe. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Deus está falando para nós, que nós temos um chamado. Nós somos separados e somos iguais para com todos. Que nós possamos ter em mente o desejo de que nós pelo menos possamos apresentar esse Cristo maravilhoso, esse Cristo vivo, a qual nós amamos, a qual nós esperamos e a qual nós sabemos que está próximo a voltar às outras pessoas, para que elas possam também ter um desejo de participar conosco nesses últimos momentos finais dessa terra, pregando o Evangelho, levando pessoas ao arrependimento e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não para a remissão dos pecados, porque os nossos pecados já foram remidos lá na cruz do Calvário, mas para que nós possamos entrar então na cidade celestial aí, que não está à nossa disposição. Que Deus os abençoe, tenha uma boa semana, muito obrigado. Vamos cantar o hino 434.